Olá e bem-vindos. O que é que faz com que uma história se transforme num verdadeiro pesadelo, daqueles que não nos saem da cabeça? Hoje vamos dissecar O Sanatório, para percebermos juntos a arquitetura de um thriller que nos agarra do início ao fim. Reparem bem, logo à partida, a história vira as nossas expectativas do avesso. Um sanatório devia ser um sítio de cura, certo? Mas esta frase transforma-o imediatamente num mau presságio. É uma promessa sombria que nos avisa aqui a esperança pode muito bem ser uma armadilha. E tudo começa, como nas boas histórias, com um problema que parece não ter solução. A transformação repentina e, francamente, assustadora de um jovem. O motor de toda a história é a mudança do Léo, o irmão da nossa protagonista, a Ilara. Olhem só para esta diferença, de um jovem vibrante e racional para alguém com um olhar completamente vazio, a tremer sem parar. Isto não é só um mistério médico, é o gatilho emocional que vai lançar a Ilara numa busca perigosíssima pela verdade. E a primeira pista concreta aparece aqui, no diário do Léo. Uma mensagem super enigmática que, claro, os médicos ignoram. Dizem que é uma alucinação. Mas para a Lara é a única coisa que faz algum sentido. Este é o fio solto que ela está prestes a puxar e que vai desfazer toda a conspiração. Vamos então avançar e ver como é que isto escala. A Lara recusa-se a aceitar o diagnóstico oficial e por isso começa a sua própria investigação. E falo de forma muito meticulosa. A abordagem dela é super metódica, o que nos mostra que ela não é, de todo, uma vítima passiva. Começa pelo diário, mas passa logo à ação, recrutando a sua amiga jornalista, a Marta. E de repente, a investigação deixa de ser algo pessoal para se tornar um ataque direto à gigante farmacêutica que está por trás disto tudo. E a investigação da Marta começa logo a dar frutos. Descobre que a Helix Pharmaceuticals esconde qualquer coisa. Uma filial secreta, registros financeiros encriptados e, crucial, a menção a uma misteriosa sala Ômega. De repente, o secretismo financeiro ganha um nome e, quem sabe, um sítio real. E agora chegamos ao ponto de não retorno. A Ilara vai infiltrar-se. Vai arriscar absolutamente tudo para descobrir a verdade por dentro. A Elara entra no sanatório a fingir que é uma paciente, mas com um único objetivo em mente: descobrir o que raio se passa naquela sala Ômega. Esta pergunta torna-se a sua obsessão, a bússola que a guia no meio de todo aquele perigo. A ajuda surge de onde menos se espera, de um ex-segurança, o Silas, e a confirmação que ele lhe dá é um misto de alívio e puro terror. O Léo está vivo, sim, mas está preso no inacessível nível 3. As coisas acabaram de ficar muito mais perigosas. Guiados por um mapa meio tosco do Silas, a Ilara e o seu novo aliado mergulham nos corredores labirínticos do sanatório. E nós vamos com eles. Cada porta, cada sombra pode ser o fim de tudo. E então, encontram a verdade. E não é um documento, não é um fecheiro, é uma imagem saída de um pesadelo. O Léo, inconsciente, a flutuar dentro de um tanque de vidro. Esta imagem horrível é a prova viva que eles precisavam. E aqui está, o coração de todo este horror, uma experiência secreta, antiética em seres humanos. E aquela fase de contenção? Bem, isso não era um termo médico, era só uma forma bonita que a empresa arranjou para dizer esconder as pessoas que destruímos. Com o Léo a salvo e as provas na mão, a batalha muda de cenário. Sai das sombras do sanatório e entra na arena pública, num tribunal. A estratégia em tribunal é clara: usar a montanha de provas que conseguiram para desmantelar a empresa. Reparem, para cada crime, desde as experiências ilegais até à intimidação, há uma prova concreta. Não há como fugir. Mas a Helix não se rende, começa a contra-atacar com táticas de intimidação, a tentar silenciar as testemunhas com mensagens anónimas, a criar um clima de medo constante, mesmo fora das paredes do sanatório. A força das provas é tão, mas tão esmagadora que leva a este número: 4. A acusação pede a prisão temporária de 4 executivos-chave da Helix. De repente, a muralha que protegia a empresa começa a desmoronar-se. E chegamos à resolução. O momento em que a luta pela verdade chega ao fim com um verdicto e com os primeiros passos em direção à cura. O verdito final é absolutamente decisivo. O tribunal condena a Helix em todas as acusações principais. E as prisões temporárias dos executivos passam a preventivas. O império da Helix foi julgado e finalmente considerado culpado. A batalha pública nos tribunais está ganha, mas agora começa uma luta mais silenciosa, mais pessoal, a da recuperação. O foco passa a ser a cura, não só do Léo, mas de todas as vítimas que a Solaris tentou apagar da história.
E a conclusão da história não é simples. Tem várias camadas. Mostra-nos como a justiça é apenas o começo. A partir daí, vem a cura pessoal, a criação de uma comunidade de apoio e a luta contínua para que algo assim nunca mais volte a acontecer. E a história termina com esta pergunta a pairar no ar, quase como um aviso. Sim, esta batalha foi ganha, mas a luta maior contra a ganância e o secretismo das grandes corporações, essa talvez nunca acabe verdadeiramente.